Salve meus queridos nerds produtores de música eletrônica, aqui quem fala novamente é o Jomak, eu sou instrutor aqui da Dryot Academy e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Master. Eu vou mostrar 4 passos para vocês, bem simples, vai ser uma explicação bem abrangente do que você deve procurar fazer na hora de masterizar a sua música. Sem mais delongas, vamos logo pro vídeo. Primeira coisa, antes mesmo da gente começar o processo aqui, é você descansar um pouco seus ouvidos em relação à sua mix, tá? Você terminou de fazer a mix, não vai masterizar logo em seguida. Durma na track, ou seja, deixa para masterizar no outro dia, tá? Descansa, dorme, no outro dia, depois com outros ouvidos e com outra percepção você vai fazer a master, beleza? Então você vai carregar a música no projeto. Primeira dica é, ouça ela do início ao fim, procure por algum erro de mixagem, tá? Alguma sibilância no vocal que você deixou passar, respirações exageradas, né, no vocal, alguns cliques, alguns clipes, né, às vezes você exportou a música, a mix muito alta e clipou aqui, por exemplo, então você vai ouvir ela e vai procurar por esses erros, tá, de mixagem. Se tiver algum erro, você volta na mix e corrige e exporta de novo, tá? Lembra de exportar com headroom suficiente. Olha só como é que tá aqui a waveform, né? Ela não tá assim, então aqui a gente tem espaço suficiente para trabalhar. Beleza? E para finalizar, a primeira dica, seguinte, você vai carregar. Aqui você vai perceber que eu carreguei a minha mix num canal, vou criar outro canal, vou carregar a música de referência. No caso aqui, a música de referência do cliente foi a In The Dark, do Vintage. Vocês não vão ouvir no vídeo, tá? Por causa de problemas de copyright. Mas é isso, vocês vão ver aí as comparações, né? Visualmente eu vou mostrar e vai dar tudo certo. Então, carrega a referência num outro canal e no canal de master você vai carregar alguns analisadores, tá? Analisador de espectro, pra gente ver o balanço tonal e um analisador de loudness e de dinâmica. Feito isso, a gente pode ir para o segundo passo. Então tá carregado aqui a música de referência, beleza. Com esse plugin aqui, o Spam Plus, ele é gratuito, tá? Eu estou usando somente plugins gratuitos aqui de análise. Eu gosto muito desse Adapter Metric AB também, porém ele é pago, tá? Ele é muito foda, tem tudo nele, todas as análises aqui de espectro, correlação de fase, estéreo, dinâmica e loudness, porém eu vou usar esses dois outros aqui que são gratuitos. No Spam Plus você vai poder dar o play aqui, eu solei ela aqui, a referência, você pode dar o play aqui, ó. E aí é interessante pra caramba porque você pode tirar um print da referência e mexer com o volume dela, vamos dizer assim, e comparar com a sua música, né, com a sua mix. Então o balanço tonal da In The Dark é isso aqui. Balanço tonal, para quem não sabe, é a quantidade de grave, médios e agudos que a música tem. Isso vai variar de gênero para gênero, por isso que você deve sempre analisar a referência. Para saber se o seu kick está no mesmo volume, não só o seu kick, mas o seu low end, seu agudo. E aqui, ó, uma boa referência pro low end é menos 30, então tem algumas músicas que até passam de menos 30, tem outras que ficam em menos 30, outras que vêm um pouquinho a menos, mas tá sempre nessa região aqui, mais ou menos, a música eletrônica. Então aqui o que eu percebo dessa música é que ela tem um agudo bastante proeminente também, ela tem bastante brilho, acho que é do gênero, né, desse estilo mais comercial, de prog house, ter bastante brilho, né, para dar energia na música, e tem aquela smile curve, né, é um pouco menos de médio e aí mais brilho e mais low end. Aqui eu vou baixar o volume dela, pra gente poder comparar com a nossa, que tá mais baixa, não tá masterizada ainda. E aí agora também, analisando o loudness dela, a gente percebe que ela tem menos 5.4 lufs de loudness e 5.9, na verdade 6.8 de dinâmica, né, de média, que é o average. Eu vou fazer de novo aqui pra gente confirmar. Vamos lá. Aqui por volta de 7, né, de média. Eu esqueci de comentar uma coisa. Eu tô aqui com meus headphones, tá?
a partir do momento que for fazer o processo aqui, eu vou botar o headphone para vocês não terem vazamento aqui no microfone, mas é importante salientar que vocês devem ter monitores de áudio para mixar. É muito importante vocês ouvirem em diversas referências, ouvir no carro, ouvir no celular, porque cada um desses sistemas vai trazer nuances diferentes do som que você às vezes não percebe. Tá? No carro, só de você sair do estúdio e ouvir no carro, já te traz uma percepção diferente e legal também. No celular, você vai ouvir um pouco mais do médio, e aí é interessante você ver se você está conseguindo ouvir o vocal no celular, você está conseguindo separar, né, a melodia do vocal, você está conseguindo entender as duas coisas, e isso é interessante fazer no celular, por exemplo. Você está conseguindo ouvir o bassline no seu celular? Porque o celular não reproduz ondas graves, né? Mas se você está conseguindo ouvir o bassline, é interessante que você ouça, porque muita gente ouve música, né, nessas caixinhas Bluetooth e tudo mais. Então, por isso é interessante você ouvir em diversas referências, tá? Diferentes. Agora, voltando aqui, o passo 2 seria o quê? A gente vai levar em conta que esse balanço tonal tem essa curva, e agora a gente vai começar a tratar disso com equalização. Tá? Então, a equalização tem 2 passos muito importantes na Master. Limpar ressonâncias, e isso a gente faz com equalização, com equalizador digital. E o passo 2, que é corrigir, né, e dar um pouco mais de cor à nossa mix com um equalizador que simula algum equalizador analógico, né, um equalizador que tem mais coloração. E aí vai um processo mais criativo também da sua master. Então, para limpar ressonâncias, eu uso um equalizador digital, no caso, o FabFilter Pro Q. E para colorir o som e para dar esse balanço tonal a mais, dar um pouco mais de brilho, dar um pouco mais de grave que a gente vai precisar, eu uso o Manley da UAD. Você não precisa usar ele, você tem outras opções aí de equalização colorida. Pultec, o Puig Tech, né, da Waves. Tem alguns também da Plugin Alliance e da Native Instruments, que são legais, que simulam também o Manley, né? E é isso. Vamos lá, vamos ouvir a nossa música, comparar com o balanço tonal da referência, para ver o que a gente precisa fazer. Então aqui eu uso o meu low end aqui, o meu kick, como um ponto de referência. Então eu equiparei o volume da minha referência com o meu kick aqui da minha mix. Então aqui eu vi que eu preciso um pouquinho mais de brilho. Beleza? Então essa vai ser a correção que a gente vai fazer no balanço tonal. E aí, antes de tudo isso, eu vou procurar por ressonâncias com o FabFilter Pro Q. Aqui eu voltei para o zero, todos eles. Eu vou fazer com equalizador dinâmico a remoção dessas frequências ressonantes. Agora, com o Manley,
Um equalizador passivo e colorido, vai trazer uma sonoridade interessante para a música. Posso cortar o grave, posso cortar os agudos, que não são necessários aqui, e trazer um pouco do brilho. Vou dar um boost aqui com um high shelf. E aí você compara as duas músicas, vai solando uma, solando a outra e vai comparando, vendo se o brilho agora tá ok nas duas. Feito isso, vamos para o terceiro passo, loudness e dinâmica. Agora a gente precisa colar os elementos, né, da música para que eles soem como uma música, né, como um só. Além da coesão, né, que a gente precisa ter com a compressão, a gente vai estar diminuindo essa dinâmica e vai estar ganhando um pouco mais de loudness, justamente porque a média do volume vai ser maior. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas além disso, a gente precisa também controlar alguns picos, né, com a compressão. Então vamos lá. Aqui eu vou estar ligando o sidechain. Então ele não vai comprimir de 90 Hz para baixo. Vou colocar o release no mais rápido. E o ataque eu vou ver se eu boto 30 ou 10. Deixar o ratio no soft, que é um ratio de 1.2 para 1. Ou seja, ele é bem suave. A gente não quer esmagar a track já no primeiro compressor. A gente quer somente colar os grupos, né? Todos os grupos. O grupo de bass, o grupo de bateria, o grupo de vocal, o grupo de synths, que agora foram agrupados num grande grupo que é o Mix Bus. Então, quando a gente vai fazer compressão assim de cola, tem que ser sempre uma coisa suave. Principalmente na master, o gain staging tem que ser aos poucos, cada plugin com uma função específica. Então, esse primeiro plugin é para colar um pouco a mix. Se eu precisar segurar alguns picos, eu utilizo um outro compressor somente para pegar os picos. Então, o grande segredo da master é você ir fazendo as etapas aos poucos. Lembrando que compressão não é para você ganhar volume, é para você diminuir o volume, tá? Você vai estar diminuindo o volume das partes que estão acima desse threshold, né, que são as partes mais altas. Então você vai estar diminuindo o volume com a compressão. Você não está ganhando volume. Esse é um grande erro que as pessoas cometem. Então, quando você está ouvindo a compressão, você não quer ouvir algo mais alto, tá? Você quer ouvir as coisas mais coladas. Então é o que a gente está fazendo aqui. Percebe como aqui o kick e a bateria e o synth, todo mundo tá mais juntinho. Quando a compressão tá desligada, parece que o kick tava mais solto, né? Tava indo mais sozinho na track. Tava até rolando um pouco de pumping. E aqui o synth tá mais colado junto com a track. Aqui a gente pode usar também um LA2A, que é um compressor Opto, um compressor bem musical, ele é legal para master também. E aqui procurar ter 1 dB de gain reduction também, assim como aqui, né? Então, como eu falei antes, a gente quer compressões suaves. Então aqui eu tive só 1 dB de compressão. Aqui também eu vou procurar isso.
Eu geralmente uso o Shadow Hills, mas é um plugin um pouco mais complexo, eu não vou mostrar aqui para vocês. Aqui, esses dois, eles fazem a mesma função, mais ou menos, do Shadow Hills, né? Shadow Hills tem um compressor VCA, que seria esse aqui, VSC, que é um compressor digital, e um compressor ópto, né? Que no caso eu estou usando este aqui. Depois de feita essa compressão de cola e a correção, né, do balanço tonal ali com os equalizadores, é hora da gente ganhar o loudness, né, ganhar o volume com o limiter. Para isso eu vou utilizar o Pro L, vou utilizar dois dele. Esse aqui, o primeiro, eu vou segurar Alt. No caso do Mac seria o Option. Eu vou puxar o volume aqui, porque aqui ele vai estar dando volume e vai estar tirando no output. Então a gente não vai estar ganhando nenhum volume percebido, a gente só vai começar a pegar os primeiros picos. Você percebe que ele não atua a todo momento. Por exemplo, o primeiro kick do drop ele nem pega. E aí sim, o segundo, a gente vai estar puxando e ganhando volume. Como eu falei antes, sem exagerar nenhum plugin. Aqui eu utilizei dois limiters justamente pelo fato do gain staging que eu comentei anteriormente. A gente quer ir ganhando volume aos poucos, cada um fazendo a sua função. Então o trabalho desse primeiro limiter é justamente de facilitar o trabalho para o segundo limiter, que é o que vai estar me dando volume. Tá? Então esses dois compressores, meio que a mesma coisa, os dois estão fazendo uma cola suave, né? Cada um do seu jeito. Aqui esse compressor ópto, como ele é bem musical, lento, ele traz um pouco de cor também por ser uma emulação, né, de um hardware. Ele esquenta, né, ele é valvulado, então ele traz um pouco dessa cor. Mesma coisa com o equalizador, um equalizador digital para tirar ressonâncias e outro para adicionar a cor e o brilho que precisava. E agora vamos comparar, né, as duas aqui no nosso Spectrum e no Loudness Meter. Então checando aqui de novo, a In The Dark ela tinha menos 5.4 de Loudness e 6.6 de média de dinâmica. Vamos ver a nossa aqui e a gente vai fazer esses últimos ajustes. Lembrando aqui também que a gente tem que voltar para o zero, a referência aqui, porque agora a nossa master já está alta. Bom, e aqui a gente chegou num loudness de menos 6.1 e numa média de 7.8 de dinâmica. Isso é interessante, a gente está numa boa margem aqui de dinâmica, né, de 7.8, e o loudness está muito aceitável em menos 6, já é uma master bem alta. Nós não chegamos na mesma média de dinâmica da referência, porém está ok. Isso vai muito da mix, vai muito também dos timbres utilizados e tudo mais. O importante é a gente chegar próximo. Nenhuma música é igual a outra. E agora a gente chega no final, na última dica, que tem relação à microdinâmica e à macrodinâmica e às automações. O que significa microdinâmica e macrodinâmica? Vou mostrar para vocês aqui visualmente, né, nessa track que já está masterizada. Macrodinâmica é a diferença, por exemplo, do break, né, desses breaks, para
o drop. Você consegue perceber que o drop ele é socado. Não tem microdinâmica, né? É muito apertadinho, é bem comprimido. A microdinâmica é justamente isso, é a diferença do pico aqui, desse ponto mais alto, para o ponto mais baixo. Tá? Essa é a microdinâmica. A macrodinâmica é a diferença da parte que tem pouca microdinâmica para a parte que tem mais microdinâmica. Ou seja, você precisa dessa variação na sua música. A sua música não pode ser somente assim, um salsichão do início ao fim. Ela tem que ter a macrodinâmica, ela tem que respirar em alguns momentos, né, como nos breaks, por exemplo, para ter mais energia nos drops. Então você fazer automações de volume antes dos drops, né, e nos breaks é interessante. Você abaixar 1 dB, por exemplo, no break e depois fazer uma automação no build-up também de volume, caindo aqui para chegar no drop com mais pressão ainda. Vou fazer a mesma coisa aqui. I'm not wanting more. Endless stories on my long as I know you're somewhere in the stars. Então isso dá mais dinâmica pro break, né? Dá mais microdinâmica pro break. Ou seja, o break vai estar menos comprimido, vai estar mais solto e o drop vai estar muito comprimido e na cara. Outras automações que você pode fazer também para criar essas diferenças, né, entre break e drop seriam automações de filtro. Então você vai cortar o low end na subida do build-up. E você pode também fazer a remoção de agudos no build-up. E uma outra coisa que você pode fazer também é diminuir a largura, né, do seu break, né, no build-up, para que o drop pareça mais largo, né, pareça que tem mais estéreo. Então, essas 4 automações aqui são bem legais para criar um pouco mais de macrodinâmica na sua master, né? E isso é bem interessante e importante você fazer. Bom, pessoal, essas foram 4 dicas sobre masterização que é importante você saber. São dicas que eu não entrei muito em detalhe do porquê eu estava fazendo, em alguns momentos como compressão, do limiter também, da própria equalização. Isso são assuntos para outros vídeos, que já tem alguns aí no canal. Eu sugiro que você estude um pouco mais, mas é um vídeo bom para abrir a mente aí sobre o que é masterização e o que você deve ter em mente quando estiver fazendo. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa um like no vídeo, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, clica aí, não custa nada. Ativa as notificações no sininho também para encontrar seu caminho de volta aqui no nosso canal. E a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço do Jomac.